O Câmara Entrevista de hoje é com o cônsul do Uruguai aqui em Bagé, Mário Liori. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, vou começar, né? Hoje a gente vai saber um pouco mais da sua vida, da sua história, né? Então, eu queria começar sabendo a sua identificação aqui com Bagé. O senhor é de Durazno, né? Sim. Que não é aqui uma região aqui na fronteira. Não. Embora o senhor conhecesse o Brasil antes, já tendo morado em Brasília, conhecia o Rio de Janeiro, São Paulo, o senhor não conhecia a cidade até vir para cá, né? Como é que está sendo essa sua experiência aqui na Rainha da Fronteira? Exatamente. Bom dia. Bom, em resumo, a minha experiência está sendo muito boa. Eu não conhecia a cidade e não conhecia mesmo a área de trabalho na fronteira que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo uma aprendizagem dia a dia com os problemas, com as questões, com tudo isso. E sou um cidadão a mais de Bagé, né? Então aí a gente está compartilhando e se dando muito bem com a vida da cidade, sem problema nenhum. E qual é o seu limite de trabalho, assim? É aqui Bagé, vai em quais municípios que são abrangidos pelo consulado? A nossa jurisdição é a Seguá, Bagé, Ulianegra e Candiota. Ah, é bem aqui a região mesmo. É a região mesmo, né? Livramento já é outra pessoa? Não, Livramento é uma outra pessoa. E depois para baixo, Jaguarão também, com outra jurisdição, o Chuí com outra. Todos nós temos dividido em pedaços assim. Sim. A fronteira, né? O senhor comentou mais cedo que são 8 consulados... Desde Quaraí até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, imagina. O Rio Grande do Sul, Uruguai com o Brasil tem uma irmandade muito grande. E dentro dos estados, o Uruguai com o Rio Grande do Sul tem uma irmandade muito especial de longa data, né? Então nós temos aqui localizados todos esses consulados, né? E todos são subordinados ao de Porto Alegre? Sim, é uma cadeia, né? Porto Alegre é a cabeça, né? Nós somos parte desse corpo, né? E ao mesmo tempo todos dependemos da embaixada em Brasília, né? Que está um pouco mais longe, né? Sim. Mas as tarefas são bem diferenciadas. O senhor é graduado em História e especialista em Recursos Humanos, né? Não, aí é uma pequena. Eu sou graduado em História pela Universidade de Montevideo, pós-graduado em História da América Latina na Universidade de Sevilha e pós-graduado em Relações Internacionais, especialidade em América Latina pela Universidade de Brasília. Não Recursos Humanos, Relações Internacionais. Além de ser formado por nossa escola diplomática, o Instituto Artigas do Serviço Exterior, eu também pertenço à turma de diplomatas da América do Sul, do Itamaraty. E bom, eu misturo nos tempos que eu estou no Uruguai, que eu tenho que voltar, sou professor da universidade e quando vou embora, ou quando vou fora do Uruguai, diplomata. Né? Então aí a gente faz isso. E o senhor sempre quis ser um diplomata ou isso surgiu com o tempo? Surgiu com o tempo, porque primeiramente eu estive voltado ao ensino na universidade, né? E lá no Uruguai, para a carreira de diplomata, a gente ingressa por um concurso público. Então, eu trabalhando na universidade, tendo o perfil para se poder sê-lo, a gente entrou nessa concorrência e, bom, aí ganhei o concurso, daí passei para a escola diplomática e tudo bem, daí para Uruguai fora. E na universidade o senhor dá aula para que cursos? Para os cursos de Direito e Relações Internacionais. Eu dou
cursos sobre história das ideias políticas, teoria das relações internacionais e história das relações internacionais. E como é que foi o senhor, quando é que o senhor saiu de Durazno para ir para Montevidéu? Porque nessa época, no Uruguai, nós tínhamos uma universidade só, em Montevidéu. Então, todo o pessoal que era do interior do país, para poder estudar na universidade, tinha que ir para Montevidéu. Agora isso já mudou, né? Estamos falando de muitos anos atrás. E aí nunca mais voltei a Durazno. Volto agora porque eu tenho amigos de quando eu era criança, né? Coleguinhas do colégio, tudo isso, né? Imagina. Mas não tenho família ali. E depois, saindo do Uruguai, a gente percorreu o mundo, né? Hoje o seu ninho é Montevidéu. Hoje meu ninho é Montevidéu. Eu estou dividido, na verdade eu estou dividido, porque meu ninho está onde meus netos estão. E eu tenho 2 netos em Montevidéu e 2 netas em Washington, nos Estados Unidos. Então eu compartilho meu tempo com uns e com outros. E o senhor, inclusive, já atuou nos Estados Unidos, né? Sim, eu fui cônsul em Washington entre 1999 e 2005. Claro, na Colômbia também. Sim. E como é que foi nos Estados Unidos, né? Como é que foi? Como que era o momento político? Como é que era essa relação? Não, a relação com o Uruguai era muito boa. Sempre é muito boa nesse sentido, mas a gente tive que enfrentar, para ter uma ideia, nós até esse momento, até o 2001, os uruguaios entravam nos Estados Unidos sem visto. Depois de 11 de setembro, a gente tive que enfrentar o 11 de setembro lá. O senhor morava lá? Eu morava e além disso a história, porque lembre-se que um dos aviões impactou o Pentágono, que a gente enxergava da minha janela no escritório, e tínhamos um terceiro avião que ele estava, os Estados Unidos tinham um terceiro avião que estava na volta aí, ninguém sabia onde ele ia cair. Sem comunicação com Nova York, porque não havia, e a gente tinha que centralizar desde Washington, que era o que acontecia com os cidadãos e tudo isso. Nessa época nós demos um refúgio temporal a uns médicos brasileiros do Nordeste, que eles estavam num congresso no centro de Washington. E como o avião esse ninguém sabia onde ia cair, a polícia começou a barrar a entrada das pessoas e as pessoas eram afastadas. E o hotel, o congresso estava lá no centro, perto da Casa Branca. E eles enxergaram a bandeira do Uruguai, tocaram a campainha, nós fizemos entrar, chamamos a nossos colegas do Brasil, eles viram procurar eles e levaram embora, né? Porque a situação era caótica. Só a gente, é difícil de expressar como isso era, mas como a gente tive que viver isso. E o senhor lembra quais eram suas atividades naquele dia do atentado? Sim, claro, eu lembro perfeitamente. O que estava programado, né? Sim, o que estava programado. E eu comecei a assistir o que estava acontecendo em Nova York, já pronto para sair para a embaixada. E eu tinha que passar um dos pontes do Potomac e entrava assim a Georgetown, onde estava a embaixada, né? E quando eu passei pela ponte, eu vi uma fumaça incrível. E pensei para mim mesmo, que isso é um caminhão carregado de combustível, alguma coisa, pensando assim, não, mas por aí não circula. E quando chego à embaixada, aí um colega, ele fala para mim, olha, Mário, estão nos atacando. Nossa. E eu respondi, não brinca, né? Olha pela tua janela. E aí ainda, por cima das árvores, a gente enxergava a fumaça.
e era do avião que tinha impactado no Pentágono, né? Então, depois que aconteceu isso, mais como é que começaram a barrer e a barrar o trânsito e a despejar Georgetown, ver a gente deixar os carros e sair caminhando, procurando os pontes para ir fora de Washington para Virgínia, né? Aí a gente liberou a todas as pessoas que tinham filhos, que tinham família, tudo isso, e ficamos 3 pessoas, o embaixador, uma pessoa do Uruguai que trabalhava no Poder Legislativo e eu. Ao outro dia eu saí daí às 3:30 da manhã. Nossa. Né? E, bom, e isso mudou totalmente a nossa vida, né? Todo o que a gente tinha planejado para trabalhar nesse dia não fez nada. Sim. As prioridades mudaram em minutos. E a comunidade uruguaia é muito grande nos Estados Unidos? É grande. É grande e espalhada em todos os Estados Unidos. Que é um país enorme, né? É um país enorme, é um destino que é procurado pelos uruguaios. Meu filho, que estava comigo, ele mora lá e ficou lá. E continua. Né? E continua lá. Né? E qual era a principal demanda lá? Olha, eu trabalhava em 2 áreas. Eu trabalhava na área da agricultura, que é uma das minhas especialidades, e era o chefe do consulado, né? Então aí eu dividia, porque nesse panorama caótico, por um surto de aftosa cá no Uruguai, o Uruguai entrava ao mercado dos Estados Unidos livre de aftosa, sem vacina, né? Sim. Durante quase 8 anos. É o único país da América que podia fazer isso, mas entrou a febre aftosa no Uruguai e a exportação de carne nesse momento era o número 1 das exportações uruguaias. Agora não é assim, isso mudou muito. E nosso principal mercado era os Estados Unidos, e a gente perdeu isso de um dia para outro. Por isso eu falo assim, perdimos o visto, perdimos o mercado e sofrimos o atentado. Foram 6 anos bem longos para o senhor. Foram bem movimentados, além das questões pessoais, né? Sim. E dessa experiência, o que mais marcou o senhor? Sim, as 2 coisas, o tema da agricultura, porque a gente reagiu de uma maneira, de um jeito incrível, e em 3 anos, em menos de 3 anos, nós estávamos de volta no mercado dos Estados Unidos. Rápido, né? Claro. E o outro, ter experimentado o que é um ataque terrorista e as consequências que isso tem na população e na própria vida do dia a dia das pessoas. E de lá o senhor já foi para a Colômbia ou o senhor... Não, sempre voltamos para Montevideo. Volta primeiro. Aí voltamos entre 2 e 3 anos para Montevideo para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para a direção da América e daí, depois de 3 anos, eu saí para a Colômbia. E como é que foi essa experiência na Colômbia? E incrível, né? É um país que... Um colega falou para mim assim quando eu cheguei, porque primeiramente eu estava lotado em um outro país. Eu vim para fazer aqui um curso junto à Fundação Alexandre Guzmán e o Itamaraty, de diplomata da América do Sul. E quando voltei para Montevideo, tomei conhecimento que tinha sido trasladado para um outro lado. Esse outro lado era a Colômbia, né? E, na verdade, é um país fantástico. Ainda sofrendo 60 anos de guerra civil, não? Que agora está num processo diferente, mas é um país fantástico. Eu adoro. E tenho uma neta que é meia colombiana. E o senhor não conhecia a Colômbia antes daí? Nunca. Nem tinha pensado conhecer também, o que era um erro. Aí esse colega falou para mim, olha, chegaste a um país que é desconhecido para nós
e é inacreditável que seja desconhecido. Pois é. É um país incrível, né? Para os brasileiros, ele se tornou muito evidente agora, depois daquela tragédia, que a gente pôde perceber, né, como o povo é afetuoso e gentil, né? Sim. E além do café, que é bem famoso. E além das paisagens, da fruta, da cultura e a história, e né? a história, a particularidade da história dele é muito bonito. Eu sou fã. E qual era a sua principal missão na Colômbia? Na Colômbia, eu era o número 2 da embaixada e o chefe da seção consular. Então, nossos diplomatas, além da nossa especialidade, nós fazemos de tudo. Nós fazemos de tudo. Né? Fazemos promoção cultural, promoção econômica, mexemos com a parte política, com a parte de atendimento ao cidadão, que é o consulado, a cooperação jurídica. Olha, a gente nós dizemos assim, todólogo. Fazemos de todo. Sim. E que outros países o senhor morou? Morei na Espanha, morei na Argentina, em Buenos Aires também. Além disso, além do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos, agora voltei para o Brasil. Também morei, como eu dizia anteriormente, na Argentina e na Espanha. E o senhor, depois da Colômbia, o senhor voltou para Montevidéu mais uma vez? Sim, 3 anos. 3 anos, sim. Mas aí eu mexia com uma outra coisa, mexia com o Conselho de Seguridade das Nações Unidas, onde o Uruguai agora é membro desde o ano passado, e este ano, e agora começa novamente sendo a presidência, né? Então, a minha missão foi preparar os diplomatas jovens que foram lá. E aí a gente tive a oportunidade de levar para a China, para a França, para a Rússia, a todo o pessoal, para os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para formar a esses caras novos que iam trabalhar lá. E qual é a principal necessidade que o senhor percebeu dos uruguaios que vivem fora do país? Depende sempre do país. Aqui, para os nossos que estão morando aqui na fronteira, nós estamos bem orientados a fornecer eles com a documentação uruguaia. Né? Isso ocupa praticamente um alto porcentagem da nossa atividade. Mas tem de todo tipo, ou seja, a tarefa consular abrange o que é a vida mesma de um ser humano, desde uma certidão de nascimento a uma certidão de óbito, de casamento, de divórcio, de problemas que as pessoas ficam, às vezes, em situação legal, visitando os apenados na prisão, fornecendo documentação, promovendo a cultura, sei lá, é tudo, né? Tudo um pouco. É todo um pouco, exatamente. É E assim. como que Bagé entrou na sua vida? Olha, por uma decisão pessoal, o nosso consulado de Bagé foi fechado no momento, tá? Então aí eu fui destinado para um outro lugar e voltava a ficar longe da minha família, assim como quando estava na Colômbia, bem no meio da minha família. E por um outro lado, dentro das metas quinquenais que o Ministério das Relações Exteriores com o governo tinha, era fazer a reapertura de Bagé. Então aí a gente falou para ficar perto da minha família em Montevidéu, vir para aqui, aceitar o desafio e completar a reapertura do consulado, que é o que a gente está fazendo. E quais os seus principais desafios pessoais, assim, aqui? Por mais que o senhor fale bem o português, mas é um pouco da língua, porque a gente acaba tendo palavras próprias, termos que a gente só utiliza aqui na região, sim, sem a dúvida. comida. Por que para o senhor foi, assim, pessoalmente, o que foi o seu principal desafio aqui em Bagé?
Não, o desafio era... O principal desafio é um desafio pessoal. Eu nasci e morei por 18 anos numa cidade pequena. Tá? Quando eu fui para Montevideo e daí, no resto da minha vida, eu sempre morei em cidades enormes. E o meu maior desafio era voltar a morar numa cidade, entre aspas, pequena. Sim. E aqui lembra um pouco essa cidade de origem? Sim, claro, por isso. Claro que sim, Pelo tamanho. claro que sim, pelo jeito de ser das pessoas, tudo isso, né? Então eu estou encarando esse desafio de morar numa cidade pequena. E o senhor procura levar uma vida bem próxima das pessoas, né? A gente vê o senhor caminhando na rua, a gente Olha, essa facilidade aqui é inacreditável, né? Porque meu carro está na garagem e eu faço todo o caminho, todas as atividades caminhando, falando com as pessoas, interatuando com as pessoas. Isso é qualidade de vida, né? Isso é qualidade de vida. E qual é o tamanho da comunidade uruguaia em Bagé hoje? É difícil nós não temos um número, e o número, o dia que a gente tenha um número, também não vai ser exato, porque não todas as pessoas vão procuram consulado, não é obrigação para ninguém, mas é uma porção muito importante do município. E isso acontece também, ou seja, a gente fala em Bagé, mas é Bagé, mais Aceguá, mais Julia Negra, mais Candiota. Sim. O número, imagina também, saindo da minha jurisdição, Dom Pedrito, Santana do Livramento, tudo isso, a presença de uruguaios aqui é bem importante. É bem importante. E além disso tem famílias tradicionais, que agora eles são brasileiros, mas seu avô, por exemplo, era uruguaio. Então, pela Constituição e a lei, os filhos e os netos também são uruguaios. E tem muita pessoa dessa que ela vai procurar a documentação, né? E pede cidadania? Muita gente pede cidadania uruguaia? É que tem a cidadania nunca se perde. Eles têm o direito de ser documentados, porque eles, para nós, como está estabelecido na Constituição e na lei, são uruguaios. E na realidade são doble chapa, né? Sim. Como a maioria das pessoas que moram do outro lado da fronteira, como daqui. Aqui. Porque o mesmo acontece do lado do Uruguai. Sim. Aqui o consulado está há 1 ano, né? Está completando 1 ano aberto, né? Aberto com atendimento ao público, já completou 1 ano agora em abril, já ultrapassamos o ano. O que aconteceu é que a gente tive que se preparar para dar atendimento ao público, né? Na realidade, eu estou trabalhando desde outubro de 2015. Sim, é 1 ano e meio. Mas de consulado aberto, atendimento ao público, tem um ano, e agora, em abril, a gente completou 1 ano. Toda a nossa população no país são 3,5 milhões. E nós temos no exterior mais de 750 mil cidadãos. Nossa, é muita. Proporcionalmente é muita gente fora, né? Proporcionalmente é muita gente fora. E a gente faz isso, né? Está proporcionando, está dando esse serviço no mundo de obter seu RG, por exemplo. O similar a sua RG, que no nosso caso é cédula de identidade, e o passaporte. Sim. Né? O passaporte uruguaio tem muitas vantagens para viajar pelo mundo, né? Então a gente procura muito isso, porque tem essas vantagens. E o que as pessoas mais procuram quando elas procuram o senhor aqui em Bagé, ali no consulado? O que elas mais... Qual é a principal solicitação? Não, é que é variado, depende das pessoas. Por isso eu comentava que a nossa atividade
é abrangente, é muito abrangente. Às vezes é problema com menores de idade, questões de aposentadoria, prisão, documentação, é muita coisa, depende muito, né? Depende muito. Mas uma atividade alvo nossa é a identificação das pessoas. E tem muitos casos de prisão, assim? Não, afortunadamente não. 2, 3 pessoas, um foi trasladado agora. Não, e sem problema também. Aí não, afortunadamente não. E na sua visão, ainda falta alguma coisa nessa integração entre Brasil e Uruguai? Muito. Por exemplo? Muito. É que teria que ser o trânsito de pessoas, mercadorias, comércio, bens, teria que ser bem mais fácil e bem mais ágil, né? Porque afortunadamente nós temos uma fronteira que é uma fronteira tranquila, isso a gente torce para que não mude e acredito que não vai mudar. Então a gente teria que oferecer os dois países mais facilidades ainda para que isso fosse mais fluido, né? Tá certo que a tendência no mundo, a gente está enxergando que os países cada vez estão se fechando mais. Bom, a gente pode dar um exemplo se abre mais ainda. Ao contrário, né? Ao contrário, né? Até porque aqui é muito difícil, né? Porque a Ceguá, por exemplo, a Ceguá, né? De um lado da rua é um país, do outro lado é outro. Não tem como as pessoas se fecharem, né? E as famílias, e além disso, tem uma coisa que é muito boa, né? As famílias estão totalmente misturadas. Na Serrilhada também, né? De um lado da rua exatamente. Santana do Livramento, Quaraí, qualquer da nossa fronteira, Ushuí, Jaguarão, Rio Branco, só tem que cruzar uma ponte e tudo isso. É uma proximidade muito grande, né? E às vezes é até de conveniência, ou se está mais barato, os uruguaios moram do lado do Brasil e se o Uruguai tem alguma vantagem, os brasileiros moram do lado do Uruguai. Sim. Né? E sobretudo isso, né? O grande negócio das famílias, né? São famílias misturadas. Sim. E hoje, agora eu falei na Serrilhada, né? É uma situação que é a questão da água para o lado brasileiro que não tem água encanada, sim, né? E como é que está essa situação? Existe uma negociação entre Brasil e Uruguai para que o Uruguai possa ceder oficialmente a água aos brasileiros? Claro. Aí a gente tem que separar essas duas coisas, né? O Uruguai faz muitos anos que está dando água para a Serrilhada. Só não é formal, né? Não é formal. E nossa fronteira é uma ótima fronteira e é uma fronteira exemplar. Todos gostaríamos de que essa situação ficasse regularizada. Mas o tratamento dos pontos da fronteira dos países é sempre um tema que é delicado, né? Na fronteira tem muito regulamento que a gente tem que cumprir até estabelecer um ponto onde a gente vai fazer essa conexão da água. O mesmo aconteceria se fosse um oleoduto, um gasoduto, qualquer uma construção sobre a fronteira. Essa é uma construção bem menor, mas a gente tem que dar seguimento ou continuidade ao que os dois países têm estabelecido como tratamento de fronteira. Então, ainda a gente vem trabalhando já desde há um tempo atrás, né? E continua agora trabalhando. E ainda, se não se resolver agora, e eu estou indo embora, virá uma outra pessoa do Uruguai que continuará trabalhando também nesse sentido, até completar esse processo e poder fornecer regularmente a água para as famílias brasileiras. Se é assim certo,
que o Uruguai tem a determinação de fornecer a água, mas temos que respeitar um artigo, o artigo 4 da Constituição, né, que ela pede para nós determinadas coisas, né? Mas pelo princípio de solidariedade, o Uruguai pode dar essa água. Mas o Brasil também tem que fazer sua contraparte nisso, né? E isso é o que a gente tem que estabelecer. Mas ainda não tem uma definição ainda. Não, definição, porque tudo isso é um pouco lento, demorado. As decisões finais vão ser tomadas por Montevideo e Brasília, né? Nós começamos a trabalhar aqui, mas daqui vamos indo para as capitais. E não tem como mudar isso. Agora o senhor falou que o senhor vai embora, mas isso aí hipoteticamente... Não, se eu fosse, hipoteticamente, não é que eu quis dizer com isso, que não é uma movimentação, uma ação que é pessoal, é de Estado a Estado, né? A gente continua com esse trabalho até ele ser finalizado. E o senhor tem um tempo pré-determinado para ficar aqui? Ou o senhor pode ficar bastante tempo? Como é que é? As nossas missões no exterior são 5 anos, até podem ser estendidas no máximo mais um ano. Como também pode acontecer que quando eu chegue à metade do período, 2 anos e meio, eu possa ser deslocado para um outro lugar. E vem aí uma outra pessoa. Não é o senhor que escolhe, vem uma ordem superior. É uma mistura. Às vezes é por ordem superior, às vezes é porque a gente, por algum motivo X, diz, bom, eu agora quero continuar em outro lugar, né? Depende. Quando o senhor veio para cá, o Brasil vivia uma situação política, econômica, e agora ele vive outra, né? Isso de alguma forma afetou no seu trabalho? Não, para nada. Para nada, não. Isso não afeta, porque eu já, quando eu morei em Brasília, lotado lá, eu enfrentei a mesma situação. Né? 27 anos atrás, a gente enfrentou uma situação similar. Os países seguiram caminhando a sua rota sem problema. E os Estados-nações têm essa lógica, né? Cada país determina e faz dentro de seu território as movimentações que tem que fazer, mas a cooperação, ela sempre continua, né? Claro. Além das pessoas. É assim. Em todo o mundo é assim. E tem que ser assim. Sim. Porque senão nunca a gente finalizaria nada. Por essa razão eu minimizava a presença das pessoas. Eu posso estar até uma data X e depois disso eu posso ir embora ou me mandam embora, uma coisa assim, mas vai vir uma outra pessoa que vai continuar com o trabalho. Né? A sua chegada aqui em Bagé representa um marco, né, na cidade, porque o consulado estava fechado, né, e foi a partir da sua vinda para cá que ele pôde ser reaberto. Eu queria saber quais são os seus planos para o consulado, né? O que o senhor planeja a médio e a longo prazo? Bom, primeiramente nós estabilizar, nós ser conhecido na região e ser conhecidos por nossos cidadãos e os cidadãos brasileiros aqui, fornecer os serviços que nós e as informações que nós constantemente estamos dando para ambos os dois, tanto brasileiros quanto uruguaios, indistintamente. E num momento a gente o que quer fazer é uma divulgação cultural maior, né? Já que a nossa região daqui, poderíamos falar assim, da campanha, mas a gente quando fala da região da campanha, é a campanha daqui do lado brasileiro como a campanha do lado uruguaio, que é praticamente a mesma. As diferenças são muito pequenas, né? Então
a gente gostaria de apresentar para a sociedade, por exemplo, artistas da nossa região, poder fazer atos culturais, enfim, como o ano passado, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de trazer a Orquestra Juvenil del Sodre para fazer uma apresentação. Esse tipo de atividades, às vezes com a pintura, outras vezes com a música. Especialmente neste ano nós estamos trabalhando aí, vamos ver quando podemos concretizá-lo. A gente quer fazer uma divulgação do tango, né? Especialmente porque este ano é o aniversário da comparsita. Quantos anos? 100 anos. Nossa. E a comparsita é o hino dos tangos, né? E é um tango de autor, com música, uruguaio, que ele é conhecido no mundo e é o nosso segundo hino nacional. Enfim. E agora estamos no ano do centenário, né? E a gente gostaria de fazer alguma coisa porque a gente do Rio Grande do Sul ouve a comparsita e reconhece também. Sim. Né? E nos seus hábitos, o senhor já adquiriu alguma coisa daqui de Bagé, ou do Rio Grande do Sul, assim, no seu dia a dia? Olha, não, o gosto pelo churrasco, que é compartilhado, né? E depois aí a gente vai fazendo amizade com pessoas e tudo isso, e conhecendo. Então aí vamos levando a vida de um jeito simples e como o cidadão da cidade, né? Nem no futebol o senhor não escolheu ainda o time? Não posso dizer, porque eu já tinha o time antes de vir para aqui, né? Eu só posso dizer que lá no Uruguai eu sou um nacional. Tá bem, então. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. É um prazer. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação pelo Facebook TV Câmara Bagé.